Ave Maria. Bom, acho que agora a gente está aqui ao vivo, começando aqui então a nossa live Cultura como Solução. Bom, já um bocado de gente aí. Bom, antes de chamar o nosso convidado, eu quero dizer para vocês que agora, terça-feira, dia 14, começam as oficinas de férias do Instituto Brincante. Eu sugiro que vocês entrem no nosso site, acompanhem a nossa programação. Tem muita atividade acontecendo agora nesse mês de julho, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos ver. Fábio, bom, tá todo mundo dando tchauzinho aí. Oi, Ana Lúcia. Bom, acho que o nosso convidado, deixa eu ver se o Allenberg já tá por aí. Allenberg, se você tiver aí, dá um tchauzinho para nós. Oi, Thelma, que bom que você tá aqui na nossa conversa, Thelma. Valesca Picado de João Pessoa, que bom. Oi, Florinha, obrigada pela ajuda. Flora me ajudando a entrar aqui. Eu ainda, sofro com esse meio virtual aqui. Vamos lá. Bom, eu imagino que o Allenberg deve estar por perto, já ele aparece aí. Eu vou começar apresentando, então, o nosso convidado, tá bom? Nosso convidado é pesquisador, músico, empreendedor social, escritor, criador da Fundação Casa Grande Memorial do Homem do Cariri, ali na cidade de Nova Olinda, no Ceará. Gente, mas o maior legado do nosso convidado é a generosidade com que ele trata o lugar em que ele vive, é a lucidez com que ele conduz as pessoas desse lugar e é a capacidade que ele tem de achar graça. Eu acho que são 3 qualidades que enriquecem qualquer currículo: generosidade, lucidez e bom humor. Isso, para mim, são as grandes qualidades do nosso convidado de hoje. Então, é o Allenberg Quindins, e a gente vai para o meu desafio, que é colocar o Allenberg Quindins aqui dentro. Vamos ver? Não estou achando o Allenberg Quindins. Vou mandar um zap aqui para o Allenberg dizer que ele pode entrar. Ele estava aqui, a gente estava se falando aqui pelo WhatsApp. As pessoas falando aqui de Nova Olinda. E o Allenberg, ele deve não sei o que aconteceu. Eu tô aqui vou procurar ele aqui. Pera aí, vamos ver se dá certo aqui. Vamos lá. Bom, gente, não sei o que aconteceu aqui com o nosso convidado. Ele estava aqui, vou ligar para ele. Vamos ver se resolve, né? Gente, eu sou um mico nessa história de live, né? Mas eu não desisto. Como é? Ele mesmo pode enviar o convite. Bom, enquanto ele não responde aqui, vou fazer propaganda dos cursos do Brincante. Tem curso para criança, tem curso para percussão, dança, música. E o Allenberg não está atendendo o telefone. Eu só fico com dor no coração porque ele tem tanta coisa para falar para nós. Para mim, cada minutinho que ele não está aqui com a gente... Vamos ver, estou chamando aqui. Francisco entrou. Nana entrou.
Tomar água enquanto isso. Ó, o pessoal do Brincante está avisando que todo o Brasil pode participar dos cursos do Brincante. A Solange está dizendo, eu também, a tecnologia dá um baile. É verdade, minha filha. Olha, eu quando fazia um outro espetáculo, tinha uma partezinha do texto que eu dizia, tecnologia é ótima quando a gente não precisa dela. Estão informando que os nossos cursos são online. Eu não sei o que aconteceu com o Eilenberg. Gente, eu estava conversando com ele aqui pelo WhatsApp. Ah, ele está achando... Vamos falar com ele aqui. Eilenberg, querido. Estamos ao vivo. Olha, faz o seguinte, entra no Instagram do Brincante Oficial, dá um tchauzinho pra mim que eu te convido pra entrar. Não é por link, é pelo Instagram. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom, querido. Ô, gente, a gente não pode encerrar isso aqui e começar de novo, não? Não pode fazer isso? Alguém me responde aí. Porque aí começava desde o começo com ele. Não, né? Bom. Só tô vendo aqui. Bom, estão me informando aqui que não precisa, que a gente vai... Ó, Eilenberg entrou. Ah, Eilenberg, vamos lá. Vou buscar o Eilenberg aqui para nós começar. Nossa. Poxa, eu não estou vendo aqui o pedido do Eilenberg para entrar. Bom, vamos lá, minha gente. Vamos lá, minha gente, é o seguinte, me ensina aí como é que eu faço para o Eilenberg entrar aqui. Ele tá aí, o que eu tenho que dizer para ele? Flora, me orienta aí, Florinha. Eilenberg, Eu tô aqui, aí você tem que me convidar. Tá bom, mas eu aperto aqui na carinha, que tinham me falado isso, mas o seu nome não tá lá. Não apareceu uma senhazinha para você escrita assim, solicitação para entrar? Não. Eu vou lá nas duas carinhas. Tu tá com a câmera na vertical, né? Isso, na horizontal. Na vertical. Ah, tá bom. Pois então eu vou entrar novamente, aí você me dá acesso, tá bom? Tá bom, pede lá, entra lá de novo. Tá bom. Eu tô vendo, é que o nome dele não aparece aqui, aparece o da Lucilene, do Antônio Meira, da Flora, mas não aparece o do Eilenberg para eu poder convidá-lo para entrar. E é engraçado que eu fiz esse teste, deu tão certinho, chamei a Flora para entrar e agora não tá dando. Então, a Lucilene está dizendo, clica na carinha e busca o nome dele. O nome dele não aparece Opa, apareceu. Visualizar. Pronto. Ah! Deixa eu ver aqui. Isso. Tá bom assim? Tá bom. Tá me vendo aí? Arrumando aqui. É porque eu tinha arrumado na horizontal, né? Aí tem essa coisa da vertical, da horizontal, que a gente tem que saber usar. A gente aprende. Daqui para nós morrer, nós aprendemos a usar essas coisas. Olha, a gente já passou de meio século. É um desafio diário existir nesse buraquinho aqui de mundo, não é não, Eilenberg?
Olhando para trás, eu prefiro aquele outro, sabe? Porque é o seguinte, o cara começar a existir só virtualmente, como é que vai aparecer alma, né? Não é? Virtualmente. Aquelas histórias de alma que a gente escutava não vai ter, não vai deixar de existir, porque não vai ter mais alma, que é todo mundo alma, né? Que isso aqui é alma, né? Não, eu ali vendo, você me vendo, mas ninguém Pois está se é, pegando. A gente não é? só tinha esse mundo virtual em História de Trancoso, quando se falava sobre alma, que o menino escutava história de alma que os adultos contavam e o menino mijava na rede com medo de ir no banheiro. Aí ficava se tremendo de medo de encontrar com a alma no meio do caminho, aí ficava enrolado no lençol, se aguentando, até mijar nas calças. Ah, então, Allenberg, a gente tem essa conversa aqui hoje, né, que é cultura como solução. Eu estou bem feliz assim de poder ter essa conversa aqui com você, porque eu acho que você é um exemplo para o país, até para o mundo, do que é possível se fazer quando a gente tem a coragem de olhar para o entorno e, e acreditar no cenário que nos cerca, né? Então, eu queria já começar a nossa conversa aqui, que você contasse para nós como que é essa região do Vale do Cariri? Como é que se deu essa cultura que era anterior à colonização europeia? Que é um pouco onde você começa também a sua história de reconhecimento desse local. Pode ser assim? Pronto, pode ser, né? Então, para chegar em nós, né? Nós temos que chegar em nós. Sim. Eu gosto de contar uma historinha, né? Que parece uma historinha, mas tem todo um embasamento científico, né? Que é o seguinte, como é que se dá, né, a construção, como é que chega na arte, como é que a gente chega na arte, o homem fazendo arte, né? Nós aqui brincando, fazedor dessas coisas, né? Então, eu digo que começa debaixo das placas tectônicas, né? Geologicamente, né, aqui aqui debaixo do chão, nós estamos pisados, você também está, e todo mundo que está assistindo nós está pisado em cima do chão, né? O tamborete está sentado, a cadeira, o sofá, está tudo em cima do chão. Então, descendo de buraco abaixo, quando a gente era menino, dizia que lá embaixo era o Japão. Se lembra disso aí? A gente Lembro. dizia, olha, lá embaixo é o Japão, aqui no fundo é o Japão. Tem até a história de um cabo que cavou uma cacimba e foi bater no Japão, aqui em Potengi, né? Então, é o seguinte, aí descobriram o que era que ele está, né, fazendo, que ele não era cavando, era com viagem. Então, é o seguinte, aqui debaixo disso tudo existem as placas tectônicas, né? As placas tectônicas, essas placas é quem forma os continentes, né? Antigamente existiam só continente, que era o Gondwana, tá entendendo? Que todas essas placas, aqui era uma bacia, uma bola d'água redonda com uma melancia passeando dentro, que era as placas tectônicas, a Terra, né? E aí o seguinte, então, o que foi que aconteceu? As placas começaram a se mover. E se movendo, ela foi transformando nos continentes. E aí, se você olhar bem direitinho no mapa, o Nordeste encaixa bem direitinho na África, né? Então você vê é tanto que nós estamos aqui numa região que você tem um segmento de elementos paleontológicos que dialoga com a África. Então é o seguinte, essas placas, eu gosto de começar falando assim, né? Porque é o seguinte, porque aí a gente depois vai para cima da Terra, para as capas de cima. Então, viaja ao centro da Terra com Júlio Verne. Então, seguinte, lá embaixo, né? Então você tem as placas tectônicas. Essas placas, elas se movem. E no que elas se movem, vai formando os continentes. Então formou esses continentes que nós temos hoje. Mas elas continuam em movimento. Então é o seguinte, quando elas se movem dentro do próprio terreiro, que é essas plataformas, que são os continentes, elas fazem montanhas, quando elas se chocam, elas formam as montanhas. Quando elas se abrem, se tornam os vales, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque em cima disso aí, a Terra se acomoda. E de acordo com a altitude, né, para baixo ou para cima, determina o tipo de vegetação que vai nascer naquela plataforma de terra.
Então, essa vegetação é que nós chamamos de bioma. O bioma, tá entendendo? Que é toda a parte de floresta. Então, por isso que existe a caatinga, existe o cerrado, existe o carrasco, existe a floresta tropical, a Mata Atlântica, né? Tudo isso, né? E aí, de acordo com a floresta, com o bioma, vem os animalzinhos herbívoros comer, né? Eu estou falando aqui do princípio da Terra, né? Então, vem os animaizinhos herbívoros. Depois desses animaizinhos herbívoros, vem os carnívoros que vêm comer os herbívoros. E nesse ambiente surge nós, o homem, tá entendendo? Surge esse personagem, o ser humano, dentro desse ambiente. Então, o homem, ele começa a conviver com esse ambiente. Então, veja só, a relação do homem com o ambiente é que começa esse diálogo que se chama de cultura do lugar, né? E esses biomas é o que nós chamamos de território. Porque o final de um território é o final determinante de um bioma. Porque o bioma emana a vida, porque o homem vive de beber água e de comer. Então, a relação dele com as frutas, a relação deles com o tipo de buscar água naquele ambiente é que vai determinar a forma cultural dele. E aí o seguinte, falando de paisagem sonora, quem mora num vale, o que é que ele tem para falar? Oh, ele tem uma concha acústica. Então, a fala, o canto é diferente daquele povo. A dança é diferente. Quem mora na montanha, no pico da montanha, tem o quê? Um megafone. Quando ele grita. Então, isso tudo é um diálogo entre o bioma e entre os animais surgem os primeiros cantores, né? Porque no ambiente surge a primeira orquestra. Por exemplo, a água, o vento batendo nas flores. Ali é um violino, é um violoncelo, é um piano, é toda aquela orquestra da natureza, que produz aquele som, né? Então, veio os primeiros cantores habitar, e esses cantores se chamam pássaros. E são os pássaros, os primeiros cantores que vêm cantar de alegria por aquela beleza da natureza. O passarinho, ele é uma força vital na natureza que canta pela beleza. Então, o homem observa o movimento dos mocó, como é o mocó aqui nos lageiros, né? Correndo, o movimento dos bichos, como é que ele se comporta, e aí ele começa a dançar, igual os bichos, copiando os bichos, ele começa a imitar os bichos, ele começa a copiar isso, os pássaros, e aí ele descobre que pegando a canela de um osso de um bicho e fazendo um buraco, ele faz uma coisa de tocar, que imita os pássaros, então ele começa a criar toda uma indumentária, né, todo um instrumental para também admirar a natureza, cantando com os pássaros e fazendo aquele do bicho. Então ele começa também a desenhar nas pedras. E aí nascem as pinturas rupestres. Então, a cultura, ela nasce assim. Ela nasce das placas tectônicas e a arte é a ponta da caneta Bic da cultura. Entendendo? A cultura é a caneta e lá é a ponta. Então ele vai escrever, ele vai dançar, ele vai... Isso é muito determinante, e aí eu pouso aqui na região do Cariri. Onde é que é a região do Cariri? A região do Cariri é uma região que foi dividida por 4 estados. O território do Cariri foi dividido pelo Pernambuco, pelo Piauí, pela Paraíba e pelo Ceará, né? Os pernambucanos ficam bravos quando eu digo que Luiz Gonzaga, ele não é pernambucano, ele é caririense, tá entendendo? Agora o Pernambuco, com a federalização, pegou um pedaço da Chapada do Araripe aqui, né? E o seguinte, federalizou, né? Na época das capitanias hereditárias, e dividiu, e foi dividido por quatro estados. E por que é que eu digo isso? Porque o que acontece é o seguinte, nós temos uma bacia que foi formada, e no meio nós temos uma chapada, um platô central.
E esse platô central, que divide o Ceará, o Pernambuco, a Paraíba e o Piauí, que é aqui onde os 4 estados nascem, entendendo? Né? Porque aqui, quando você chega em Recife, já é o final de Pernambuco. Se você entrar, você morre afogado, tá entendendo? O começo é aqui, tá entendendo? Que é aqui nessas costas, aqui nessa chapada, né? E é muito interessante isso, né? Porque, por exemplo, Luiz Gonzaga, né, quando faz a música, ou melhor, é Gilberto Gil, quando faz a música De Onde É Que Vem o Baião, ele diz isso bem direitinho, né? Ele fala, né, assim, ó, debaixo do barro do chão, da pista aonde se dança, suspira uma substância sustentada por um sopro divino, que sobe pelos pés da gente e de repente se lança pela sanfona fora até o coração do menino. Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança, é como se Deus irradiasse uma forte energia que sobe pelo chão e se transforma em onda de baião, chachado, xote, que balança a trança do cabelo da menina e quanta alegria. De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem o xote e o chachado? Vem do barro, vem debaixo do barro do chão. E de onde é que vem a esperança, a sustância, espalhando o verde dos teus olhos pela plantação? Vem debaixo do barro do chão. Então, de onde é que ele está falando? Ele está falando daqui. Porque é interessante quando ele fala, ele cita um trecho da Asa Branca, né, que diz, espalhando o verde dos teus olhos sobre a plantação, que é uma parte da Asa Branca. E essa melodia da Asa Branca já era uma melodia que já existia aqui nesse território e que foi adaptada, tá entendendo, para ser... Porque o padre Vicente Mambiani, quando chegou em 1600 e pouco, né, que eram os padres franceses, doutrinando os índios ali perto do São Francisco, eles faziam essa inversão, eles pegavam uma melodia do povo, cariri, já do ambiente, e mudava a letra para o cristianismo. Por exemplo, tem um trecho do Vicente Mambiani, do catecismo dele, diz assim: e aí, meninos, não adorai o pau, a pedra ou o barro, adorai somente as imagens que são feitas de pau, de pedra e de barro. Então, o que é que acontece? Né? Acontece isso, né? Assim, que a música, ela é o sentimento do lugar, ela é o espírito do lugar, a cultura é o espírito do lugar. Antes da gente entrar para essa construção cultural mais elaborada, vamos voltar só um pouquinho antes. Quais eram as tribos indígenas que circulavam nessa chapada ali no Vale do Cariri? Bem, região? Aqui existia a nação Cariri. A nação Cariri. Do lado de cada chapada do Araripe, o que foi que fizeram com a federalização? Eles transformaram a mesa, que era o platô central, que era, vamos dizer assim, o oráculo, tá entendendo? De toda essa história, transformaram num muro. Aí dividiram, aí a gente ficou, né? Isso, e a cultura foi capaz de fazer isso, de Patativa em 3 partidas, com Luiz Gonzaga, quebraram esse muro e levaram o Brasil, né? E levaram o Cariri para o mundo. Então, existiam os Cariri aqui, e os Cariri eram um povo que habitavam em torno dessa chapada, inclusive defenderam ferozmente esse espaço, porque aqui era um oásis no meio sertão, enquanto outras regiões, como São Raimundo Nonato, secou, né, que o homem estava há 50 mil anos no Piauí, São Raimundo Nonato, lá, segundo os estudos da professora Niede Guidon. Aqui no Cariri permaneceu esse oásis. Para você ter uma ideia, aqui onde tem o registro das primeiras flores no planeta. Aqui onde estão os registros mais antigos. Aqui onde está 95% do gesso do Brasil está aqui na Chapada do Araripe, porque aqui é de onde vem aquela lenda de que o sertão vai virar mar, entendendo? Que o sertão vai virar mar. Por quê? Existia uma lenda do povo cariri que falava disso, que eles vieram de uma lagoa encantada e que no final, quando as terras deles iam ser invadidas, eles iam se encantar, mas eles iam voltar e o mar ia voltar ao sertão, para que expulsasse essas pessoas e eles voltassem. Então aqui morava o povo cariri
E esse povo cariri, essa nação, que era uma nação cariri, inclusive nós encontramos aqui pinturas rupestres com homens de casta. Não é de. Os cariri tinham reis, não era cacique. Então, aqui na Chapada do Araripe, onde existia o Araquidizão, o encontro anual de todos os pajés da nação cariri, que circulava todo esse território, né? Então, a nação cariri ela era composta por as famílias Cariú, Quixerel, Curianense, Icó, que depois foram virando topônimos das cidades que aqui tem. Então, esse povo está aqui. Aqui nós tivemos os estudos que Rosiane fez através do livro Arqueologia Social Inclusiva, e que foi todo o início da Casa Grande, foi essa busca da mitologia e da história desse povo. Nós temos aqui uma datação de 3.500 anos. O homem já estava aqui fazendo cerâmica, fazendo artefatos líticos, já com sua tecnologia e fazendo arte, né? O homem já estava aqui com as pinturas rupestres. São inúmeros os sítios arqueológicos, que afloramentos com pinturas rupestres, afloramento de rochas e abrigos rupestres no sopé da Chapada do Araripe. Então, é muito forte essa coisa da pré-história. Aqui é onde está o primeiro Geoparque das Américas, né, e a primeira floresta oficial, Floresta Nacional do Araripe, que é a floresta, né, no Brasil, a primeira floresta brasileira. Então, é um lugar singular. Mas ela, Rosana, ela faz parte dos terreiros antigos do Brasil. Porque quando houve esses movimentos das placas, então, que soergueu os Andes, foi soerguendo a parte que estava embaixo, foi subindo. E o topo da chapada era lá embaixo, que as placas subiram. Por isso que aqui diz que a Lagoa Encantada é em cima da serra. Então, surgiu a Chapada dos Guimarães, a Chapada dos Veadeiros, e você vê que essas chapadas, todas essas chapadas brasileiras, ela tem uma misticidade, ela é uma coisa mística, ela é uma coisa forte. Você chega na Chapada dos Veadeiros, existe eu digo que eu ando aí pela essa chapada, a única chapada que não tem disco voador é a Chapada do Araripe, que o povo diz que vê disco voador, porque aqui os alienígenas é nós mesmos, tá entendendo? É o Reisado, é o Maneiro Pau. E aconteceu uma coisa mágica, né? Uma coisa mágica aqui no Cariri, que foi um caboclo, né? Um caboclo, né? Pintado de branco, né? Chamado Cícero Romão, que é o padre Cícero, resgata todas essas migrações do povo do Nordeste, voltando aqui para esse lugar, que era onde era feito o Araquidizã, e cria a cidade de Juazeiro, e traz com um lema, né? Em cada casa tem que ter um oratório e uma oficina. E o padre Cícero se serve da estrutura romana, né? Da estrutura romana, que é a religião católica romana, entra dentro e começa a professar a mitologia do povo cariri. Enquanto os padres rezavam de costa em latim, o padre Cícero, e falava sobre o apocalipse do fim do mundo, o padre Cícero dizia que o mundo, falava da Pedra da Batateira, que é uma pedra que está aqui na Chapada do Araripe, e que a água sai daqui, aqui é um oásis. Você conhece, você sabe que aqui é um lugar que as pessoas chegam e não acreditam que existe essa coisa aqui, né? Um oásis no meio do sertão. Então, essa água sai. Então, o que é que acontece? O povo, ele dizia que o seguinte, que um dia essa pedra, que é como se fosse uma rolha que tivesse ali, sabe? Que um dia, pô, e a água ia sair e inundar, e o sertão ia virar mar novamente. E ele falava dessas coisas, da mitologia. Fez sua casa, seu sítio, se chamava o Horto, né, o Santo Sepulcro, e lá tem as pedras que ainda hoje os índios vêm da Bahia, do Pernambuco, os Pancararu, para fazer ritual, que lá era um sítio ritualístico. Então ele usou muito desses elementos mitológicos para conversar, dialogar com o povo. Por isso que ele foi o que foi, né? O padre Cícero, acima de tudo, era um antropólogo de mão cheia, tá entendendo? Conhecia o Cariri, conhecia esse terreiro, conhecia essas histórias, sabe? E aí, vou fazer um salto aí, Alenberg. Eu não quero deixar de passar a história da Fundação Casa Grande. Conta pra gente, então, como é que foi então a fundação, como que é esse trabalho da Fundação Casa Grande, que eu conheci e tenho um carinho muito grande por esse espaço de vocês. Então, conta pra gente como que é a Fundação Casa Grande.
Bem, quando era menino, eu escutava uma cabocla contava lenda para mim e eu via essas lendas, né? Eu via essas coisas, contava a lenda dos Cariri e tudo, que era uma índia que contava aqui, né? Então, é o seguinte, então quando eu voltei, meu pai foi embora para o Ceará, ou para o Goiás, na época, uma cidade no Miranorte, no Goiás, e eu voltei, foi em 73, eu voltei em 83. Quando eu chego aqui no Cariri, eu vou chegando o dia amanhecendo, aí aquele verde, aquele sol nascendo, assim, batendo nas folhas da chapada, eu com a cabeça aqui escorada aqui no ônibus, aí entra aqueles raios de sol esverdeado, né? Eu tomei um susto, assim, como quem tivesse visto uma explosão da bomba de Hiroshima, sabe, aquela explosão de luz. Aí me veio assim no coração disso, ou aqui já aconteceu uma coisa muito importante, ou aqui está para acontecer uma coisa muito importante. Então eu digo que a Casa Grande é uma beija-flor que suga o néctar da Chapada do Araripe e espalha sobre o seu vale. Então, nós fomos buscar a lenda de origem em cima da Chapada, que é da Lagoa Encantada, para trazer a significância das nascentes que correm pelas bocas das nascentes aqui no sopé da Chapada, buscar a origem das mães d'água, dos buqueirões, desses elementos mitológicos que compõem a mitologia da pré-história do homem no Nordeste. Porque os elementos mitológicos que formam o Nordeste é a água e a pedra. É tanto que João Antônio, lá em São José do Belmonte, né, nasce aquela coisa da Pedra Bonita, que depois a Ariano Suassuna faz aquele romance da Pedra do Reino, né? Então, ali o que é? Ali é um sítio mitológico com toda a mobília. Nós temos a Torre do Castelo, que são os dois meniros que tem, de pedra. Você tem entre as duas pedras o que eles chamavam de portal para os encantados, que é aquela entre as duas pedras. Você tem o parlatório, que é onde se bebia a jurema e o pajé falava para a tribo. E é muito interessante porque atrás do parlatório tem uma pedra de sino, que são as pedras que eles comunicavam. Você bate nela como se fosse um sino, né? Pam, pam, pam. Isso era um meio de comunicação. Tá, mas a fundação... Fala Sim. da Fundação Casa Grande. É por isso. É porque a fundação vem dessa raiz. Desse lugar. Vem desse sítio mitológico. Para a gente entender o que é a fundação, a gente precisa entender que o néctar da Chapada e de tudo isso é desse ambiente que ela traz toda essa mitologia. E eu comecei com Rosiane em 83 uma pesquisa sobre a música na pré-história. Então, de 83, quando foi em 92, nós restauramos a casa. Para o quê? A gente já tinha um acervo mitológico, tinha peças arqueológicas que o pessoal doava para a gente, né? Que estava escorando uma porta, e uma panela que estava. Então a gente foi fotografando esses lugares. O povo, olha aqui, tem uma coisa que tem umas letras. A gente foi fazendo essa pesquisa, foi juntando isso e construindo instrumento de cabaça, de barro. Foi começando a observar que o povo, quando vendia pote na feira, que batia, ó, tem, eles falavam em português, mas a cantiga era em Cariri. Porque o povo do Nordeste, ele canta, ele não fala. Então, é a pauta sonora. Se você esquecer o português, você vê a cantiga. E aí o seguinte, aí então nós fizemos essa pesquisa, fomos fazendo essa pesquisa, fomos se envolvendo, e nós começamos a ser recebidos, ou melhor, fomos começando a receber estudantes lá em casa para visitar esse acervo e conversar com a gente sobre essa mitologia. E eu com Rosiane, a gente passava 6 meses pesquisando, e 6 meses nós pegava a mala, né, e se mandava para os festivais. Então a gente rodou o Brasil todo fazendo festival, cantando as músicas em Cariri, levando essas pedras, levando essas coisas e fazendo cantando. Então a gente, quando foi em 92, a gente viu que tinha que institucionalizar essa pesquisa. Então, meu avô tinha uma casa, que era a Casa Velha de Nova Olinda, que é a casa que deu origem à cidade, e na pesquisa que nós fizemos,
Essa casa era um rancho de comboeiro. O rancho de comboeiro é aquele rancho que no ciclo do couro servia como arrancho. A boiada saía, quem traz o gado para o Brasil é Garcia Dávila, com a criação da Casa da Torre, no litoral baiano, e começa o ciclo do couro no Nordeste. E o ciclo do couro do Nordeste, ele começa com uma coisa muito interessante. Ele começa da relação da cultura árabe e muçulmana com o índio. Né? A primeira fusão que teve aqui no Nordeste foi da cultura árabe com os portugueses, a cultura árabe, até porque os portugueses já vinham, há 700 anos, a Península Ibérica foi invadida pelos árabes, né? E aí tem a Moraria, tem essa lá em Lisboa, tem toda uma história, né? Em Mértola tem um dos pontos estratégicos para esse estudo, em Portugal, na divisa com a Espanha. Então, o que é que acontece? O ciclo do couro foi criando essas casas grandes. E nasce 3 personagens. Nasce o vaqueiro, o celeiro e o ferreiro. No caminho. E por onde é que eles vêm? Eles vêm pelo caminho das águas. O caminho das boiadas passa pelo caminho das águas. E o caminho das águas é o caminho da pré-história do homem. Então, é o seguinte, essa casa grande era a casa que era a casa onde a boiada parava quando chegava na beira do Rio Cariús aqui. Se chamava Água Saída do Mato, antes de se chamar Nova Olinda. Depois foi construída essa tapera encruzada, sem as paredes laterais, e ficou conhecido o lugar como Tapera. Então, essa casa era testemunha de uma história preciosa. Então, eu pedi à minha família, que a casa estava em ruína, que doasse, e lá dentro nós montamos o Memorial do Homem Cariri. Aí foi criada a Fundação Casa Grande, que era para ter o marco da Casa Grande, que é o marco colonial, mas dentro desse marco colonial, a casa que serviu para aculturar todo aquele povo, né, da colonização, para trazer, nem aculturar, trazer uma nova cultura, né, acrescida, isso que é a chegada da cultura europeia aqui, é aquela casa que viu esse impacto, esse momento, nesse choque cultural, resgatava da colonização para trás. Então, nós criamos o Memorial do Homem Cariri e começamos a trabalhar essa coisa da memória do Homem Cariri dentro da casa. E as crianças da cidade invadiram a casa. Estavam brincando de pinhão na rua, as meninas brincando de boneca no quintal, os meninos fazendo conjunto de lata. Aí disseram... Aí meu pai é de Nova Olinda, né? E aí o seguinte, aí eu passei muito tempo fora, restaurei a casa do meu avô. Aí o povo dizia na cidade, diz que o filho de seu Miguel, que o nome dele, meu pai era Miguel, disse que chegou aí e é doido. Disse que é o dia todinho com as crianças cantando, andando pela rua, endoidou o filho de Miguel, endoidou e está aqui. E ainda trouxe uma mulher com ele, né? Que também é doida. Aí é o seguinte, aí nós começamos a cantar com as crianças, aí fizemos um festival de banda de lata, aqueles conjuntinhos de banda de lata que tem no quintal, que é ótimo, né? É ótimo aqueles conjuntinhos, porque é brincar de música. E até hoje a iniciação na Casa Grande da música vem pela bandinha de lata, que tem um grupo chamado Os Cabinha, que eles mesmos fazem os instrumentos, eles viajam o Brasil, viajam por todo canto. Então é o seguinte, aí nós começamos a pegar as brincadeiras das crianças e brincar com elas. E nós começamos, dentro da casa, a ensinar as lendas e cantar com eles, e criamos um espetáculo chamado A Lenda, né, que até esse espetáculo, né, ele se transformou num vinil agora, né? Tá aqui a chapada, ó. Né? Então ele se transformou num vinil, e eu quis fazer vinil, porque é o seguinte, olha só, né? Então, olha aqui, ó, que coisa, né? Então, ele se transformou num vinil, e eu quis fazer vinil porque é o seguinte, eu digo que eu estou criando dificuldade do povo escutar. Né? Pô, mas lembra, por que tu vai fazer um vinil nesse tempo? Eu digo, olha, porque é o seguinte, música não é para todo mundo, não. Música, a paisagem sonora, por que é que as pinturas rupestres estão preservadas? Estão preservadas porque fica de difícil acesso. Então, hoje está tudo muito fácil, eu não quero meu disco cabe dentro de um carro, escutando no meio da rua, aí nós estamos fazendo audições. A gente viaja, né? A gente viaja e faz a audição do disco
faz essa audição do disco e conversa, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos precisando conversar no Brasil. Então, nós temos uma turnê agora em Portugal e todas as cidades que nós vamos, que parou agora com essa pandemia, mas a gente faz o ano que vem, né, de seguimento, e o disco vem ser lançado só em cidades que são patrimônio da humanidade e em locais ruínas, locais que têm a ver com isso, né? Com essa história do território, da história, porque o disco é uma paisagem sonora, são os sons que nós coletamos da Chapada do Araripe durante todo esse período, desde 85, gravando rezadeira, gravando o povo que contava essas lendas, e começa com a chuva, né? Aí a gente começou a gravar a chuva, trovão, tudo aqui da Chapada do Araripe, a gente fez esse corte, e por dentro passa as músicas, né? E o seguinte, aí a AS, nós gravando o disco, a produção é de André Magalhães, e a gente gravando, aí a AS deu um acorde, eu disse, não, Aécio, aí virou música. Nós não estamos fazendo música, nós estamos fazendo som. Nós temos que fazer essa paisagem sonora. Nós somos simples instrumento para essa paisagem existir, né? E começa com o Soldadinho do Araripe, que é um passarinho que tem só aqui. Então a gente começou esse projeto da fundação e as crianças tomaram de conta e vieram. Então, a nossa primeira diretoria, Rosane, ela tinha 8 anos, 9 anos de idade, era só criança, né? Criança, me lembro. Só criança. E a gente, até hoje, as pessoas chegam na Casa Grande e se admira com aquelas crianças, né, tomando de conta de um centro cultural. E o centro cultural não é qualquer centro cultural, né? Porque são várias frentes que vocês atuam, né? Você tem uma rádio, você tem na relação com o audiovisual, você tem uma prestação de serviço para a cidade. Então, tem muitas coisas que acontecem ali dentro da Casa Grande, né, Lemberg? A Casa Grande, ela tem, né, nós temos os laboratórios de conteúdo e de produção. Ele começa primeiro pelo Museu de Arqueologia e Mitologia. Ali as crianças já aprendem a ser recepcionista, eles são os diretores, né, eles são quem mostra a casa todinha. Você faz um tour pela Casa Grande com as crianças. Então, você visita os laboratórios de arqueologia, ou os laboratórios de conteúdo e de produção. Então, por exemplo, você vai na Gibiteca, que é uma biblioteca de gibi especializada, com mais de 5.500 gibis, desde da EBAL e gibis do mundo inteiro. E ali tem uma garotada produzindo quadrinhos. Então, ali você tem um laboratório de conteúdo, ou seja, você vai estudar, né, quem é Joy Sacco, quem é os desenhistas, né, do mundo, né? Você vai estudar, né? E ali você vai produzir também gibi. Então, aí tem biblioteca, tem gibiteca. Sim. Uma pessoa perguntando aonde fica a Casa Grande. Fica em Nova Olinda, no Ceará, ali no Vale do Cariri. E aí, Alenberg, tem uma intuição sua que extrapola, primeiro conduz, né, todo esse trabalho dinâmico e único dentro da Casa Grande. Depois isso extrapola também para outras regiões ali da cidade, né? Você é uma pessoa que se apropriou da cidade ali de Nova Olinda e está criando outros cenários, né? Que outras coisas você está fazendo? Eu lembro que eu fiquei hospedada numa casa de um pai de um menino da Casa Grande. Então, quer dizer, uma cidade que não tinha ônibus, você tem um lugar para ficar. Você construiu um sistema de hotelaria ali na Casa Grande, né? Ali em torno da Casa Grande, ou seja, com um impacto direto dentro da cidade. E eu sei que não para por aí. Fala aí pra gente, Alenberg, como é que você usa essa sua intuição aí para construir a cidade para você? Não é que você mora na cidade, você e os meninos da Casa Grande, vocês são donos da cidade, né? De que Nova Olinda é a cidade das crianças, né? Porque é o único lugar que você vai para ver criança e de que eles estão brincando, né? E uma coisa interessante, Rosane, que é o seguinte, a Casa Grande não é um projeto para criança, é um projeto das crianças para o mundo. É diferente de você criar um projeto para criança. Não, as crianças têm uma proposta para o mundo, a partir de Nova Olinda, né? E a gente começou a fazer isso e começou vigente para conhecer. E aí começaram os meninos a levar essas pessoas para dormir na casa das mães. E aí
a gente começou a ver que aquela coisa dos meninos levarem para casa das mães, o povo ia para casa da mãe, a mãe dava de comer, dormida, café, aquela maior alegria, porque aquele homem que veio de fora gostou do meu filho. Então é o seguinte, aí ia para casa deles. Então, o povo começou a querer pagar, né? Querer pagar. E um dia eu conversando com Dona Violeta Reis, que foi a madrinha da Casa Grande, a Dona Violeta Reis, que é uma menina do Cariri, né, do mundo dessas meninas, ela disse, Alenberg, por que é que vocês não criam essas pousadas? Uma vez a gente foi fazer um show de Betânia em Paris e chegou lá, o hotel, a marcação do hotel não tinha... Só entrava no outro dia e ela foi para casa de uma senhora que era uma pousada domiciliar e tal, e bebê. Eu digo, beleza, então vamos fazer isso. Então, nós criamos uma estrutura para receber os turistas na casa dos próprios meninos, né? Na casa dos próprios meninos. E aí Sim. Desculpe. Não, então, além desse projeto de hospedaria das pessoas, você também está cercado ali de artistas populares que tem muito o que dizer, né? Seu Expedito, seu Expedito Celeiro, Mestre Aldenir, e como que é a relação dessas pessoas com esse público que vai para visitar a Casa Grande? Pronto, essa relação, né? Porque é o seguinte, junto com as pousadas domiciliar, hoje, porque só uma coisa, Rosane, que é interessante as pessoas saberem, que Nova Olinda recebe de 50 a 70 mil turistas por ano para ver cultura como turismo. Para ver cultura como turismo, ver o fazer cultural e produzir para essas crianças. Então, a gente, logo, a gente teve também o interesse, né, assim, do SESC. O SESC chegou junto da gente, viu que aquilo ali era uma coisa boa, de estender também as ações dele. Então, fez um convênio com a gente e a gente começou replicar uma experiência que a gente estava fazendo, que nós fizemos primeiro com o Seu Expedito e com o nosso museu histórico lá, que são os museus orgânicos. Então, o que são os museus na casa dos próprios mestres. A casa dos mestres passa a ser um lugar de contar história. Já era, né? Mas o que a gente faz? A gente traz para a casa dos mestres, a gente traz esse contexto de que você está ali e você está na casa de um mestre de reisado, mas ali está contando a história do ciclo do reisado, como é que ele chega no Brasil e como é que a família dele entra nesse ciclo. Então tem a bisavó, tem isso, então aqueles elementos, as fotografias, né? A gente tira o retrato de coisas que não tem a ver, muitas vezes artistas que são mais da área comercial, que você sabe que o sertanejo gosta de introduzir essas coisas, e a gente começa a introduzir, primeiro, respeitar a Sala do Coração de Jesus, que é a primeira sala que a mulher faz, e ali é sagrada, que ela faz a renovação, e coloca nas paredes as fotografias, essas fotografias deles, dos avós, quem são eles, a história do ciclo, a história deles, né? E aí a pessoa hoje visita os museus orgânicos, você pode almoçar na casa do mestre, porque aí já entra a gastronomia, você pode comprar aquelas peças que eles se apresentam, como o rei de couro, que faz a máscara de madeira, na casa do mestre Antônio Luiz, você pode adquirir. Rosa, que é a esposa dele, faz peças de retalho, né? E para botar, para forrar cadeira, então vende. Então, está criando, de certa forma, ao invés de você dar a história daquele mestre estar numa densidade de cimento, num centro cultural frio ali, sem você ter contato com ele, não. Ao invés do povo ir, o povo vai lá na casa do mestre, conversa com ele, come na casa dele, isso já faz, de certa forma, um tipo de economia criativa que as pessoas, né, chamam de economia criativa, que é o seguinte, ao invés de você ir para um hotel, que quando você pede recurso para eles num evento, eles não dão, você vai e se hospeda na casa do mestre, você não vem, foi pesquisar o mestre, se hospeda na pousada domiciliar na casa do mestre, almoça na casa do mestre, convive com esse mestre e tem contato com esse Brasil invisível. Porque o problema no Brasil é duas coisas, né? Assim, é inclusão
e distribuição de renda, né? E o Brasil, ele é um país de conteúdo. Ele é um Então, país de conteúdo. esse é o lugarzinho que eu acho que é o ouro do que a gente está conversando aqui, né? Como existem soluções próximas e simples que dependem, às vezes, muito mais de uma ação criativa, de uma boa vontade, de uma relação de honestidade com o meio, do que com grandes projetos, né? Com grandes recursos, grandes patrocinadores. Alenberg, você acha que essa experiência que você tem em Nova Olinda, ela pode ser reproduzida em outros estados do Brasil, em outros lugares? Porque o fato é o seguinte, muito desse território cultural que a gente tem em Nova Olinda, ele se reproduz no Brasil inteiro. A gente fez um programa, né, eu e o Nóbrega, que chamava Danças Brasileiras, e a gente viajou o Brasil pesquisando essas manifestações populares, e é impressionante a riqueza cultural do Brasil, como existem esses rincões culturais. Você acha que isso é possível, que isso levaria a gente a um outro lugar de reconhecimento do nosso país? Rosane, eu acho assim, o Ministério da Cultura desse país somos nós, Rosane. Nós é quem somos o Ministério da Cultura desse país. Você está entendendo? Nós é quem somos o Ministério da Cultura desse país. Então, quando Gil e Juca entraram no Ministério e quiseram fazer um trabalho, eles não foram inaugurar obra na cidade, eles foram reconhecer o que já existia e apoiar aquilo que já existia. Eles chegaram em Nova Olinda para apoiar o que a gente fazia. A gente já vinha fazendo e continua fazendo. O mestre Adenir, o mestre Antônio Luiz e os mestres que você conhece, eles são reconhecidos naquela comunidade como, primeiro, um homem de bem, como uma pessoa que está ali, muitos deles, porque a nossa cultura popular tem muito a ver com os ciclos religiosos, né? Então, você conhece... Os nossos ciclos religiosos têm muito a ver com os ciclos da natureza, né? Porque o que a Igreja Católica fez foi se apropriar daquelas festas que estavam muito vinculadas ao solstício de verão, ao solstício de inverno, aos equinócios, ou seja, é de novo esse olhar para o entorno e fazer desse entorno um momento de comunicação, né, Alenberg? É isso do Vicente Mamiani. Aí, meninos, não adorai o pau, a pedra ou o barro. Adorai somente as imagens. São feitas de pau, de pedra e de barro. Ou seja, pegou o pau, a pedra e o barro e transformou em imagem e mandou o povo adorar. Tá entendendo? E o povo foi tão genial que continuou adorando aquilo que adorava, ou seja, adorando a mãe d'água na figura de Santa Bárbara. Tá entendendo? Então, isso é genial. Então, eu acho que, assim, e eu digo que o Ministério da Cultura somos nós, porque a gente tem que começar a pensar nisso, né? A gente não pode viver, né, assim, justificar a existência da gente só em editais, só essas coisas, esperando que entre um ministro, entendendo? Nunca foi. Nunca foi. As pessoas... Né, os biomas nacionais. Quando a gente olha para o histórico da cultura popular, de todo esse patrimônio que a gente tem, é fácil você localizar uma trajetória que é construída com a criatividade, com a vocação, com os desejos, com o impulso dos seus fazedores. Então, talvez também a gente que deseja um outro, né, um país melhor e um país que se ancore na nossa produção cultural, talvez caiba a gente arregaçar a manga e começar a construir isso dentro do nosso território, que muitas vezes não é um Cariri, não é o Pernambuco, não é a ladeira de Olinda, ou enfim, mas é onde você está, é numa escola em São Paulo, é na periferia do Paraná, enfim, eu acho que aonde a gente está existe essa possibilidade da gente atuar, né, como esses transformadores de mundo. E uma coisa muito importante é quando o título de mestre se recebe na infância. É o olhar daquela criança sobre aquilo que aqueles adultos fazem. Ele concebe, ele é concebido por a arte, é como se houvesse uma cooptação. Entende? É na infância. Então, nós temos que começar um projeto de infância para esse país. Nós temos que começar um projeto de infância para esse país. Então, quando nasce na infância aquilo ali,
Então, você tem as vitaminas chegando nas raízes. É muito importante a gente pensar num projeto de cultura para a infância nesse país. Existe um festival de Folia de Reis em Duas Barras, que são 80 grupos daquele vale ali, em Duas Barras, no Rio de Janeiro. É impressionante o tanto de criança. É impressionante o tanto de criança. As crianças são as pérolas, a graça. Tem duas coisas bonitas que a gente vê lá. É as crianças e os mascarados que tem. Então, porque os mascarados levam, parece aquelas cores de Java, aquelas coisas, sabe? E as crianças são as pérolas. É muito bonito quando você vê a criança fazendo cultura, fazendo arte. Você sabe disso, né? Porque seus filhos são um segmento de você e do Nóbrega. A gente vê o menino como são. Então, são brincantes. Eles conceberam vocês na infância. Eles conceberam vocês, aquilo tudo que você fazia, aquele olhar de criança. Eu olhava para meu pai como quem fosse um super-homem. Está entendendo? Então, a criança, nós temos que ter um projeto de cultura para criança nesse país. Nós estamos falando muito de cultura para adulto. Mas nós temos que ter, nós que fazemos cultura nesse país, temos que olhar para as crianças desse país e começar a se preocupar com elas. Por que é que a Casa Grande hoje existe um núcleo gestor da forma que tem? É porque nós criamos eles desde 18 anos de idade. Agora que eu estou colhendo, que nós estamos nas pousadas domiciliares, e agora os meninos estão casando e está existindo as moradas de conteúdo. As moradas de conteúdo são centros culturais domésticos, onde existe sarau para você conversar com aqueles meninos que já têm suas casas, com um conceito arquitetônico, estética, e ali dentro, por exemplo, na casa de Fabiana é a presidente da fundação. Então, ela casou com Aécio, que é nosso maestro, que é desde criança que está lá na Casa Grande. Então, eles têm a viola do Segeleno, que era um violeiro aqui, que ele bebia uma colher de perfume antes de cantar, que era para os versos sair perfumados. Ele dizia isso, né? Antes dele cantar as violas, tocar a viola. Então, essa viola está lá na casa dele. O órgão, que era de Zé de Eloy, que era um cantor de igreja aqui, aqueles cantores que cantavam aqui, falando aqui nasalmente, tá entendendo? Que cantava e projetava a voz, que o cara escutava lá fora da cidade. O órgão está lá. E a casa dele, o avô de Fabiana, que tem 101 anos, era um vaqueiro. E aí, a primeira fusão musical que houve nesse território chamado Brasil foi a fusão do canto árabe com os índios, e nasce o aboio. E aí é ele quem guia o gado no ciclo do couro, nos caminhos da boiada. Então, por Eita, isso. Lemberg, olha que coisa triste. Está anunciando aqui que a gente tem 1 minuto restante. Se a gente quiser salvar essa live. Se a gente não quiser salvar, a gente continua. Não, pois salve. Salve que a gente tá nesse mundo é para se salvar, porque ninguém sabe o que é que tem do outro lado, e com essa pandemia a gente tem que pelo menos se salvar desse aqui. Que triste. Então é isso, moçada. A gente vai ter que encerrar aqui a nossa live com a Lemberg. A gente vai ter que fazer outra, Lemberg. A partir daqui, dos sonhos daqui para frente. Obrigado, viu, Lemberg, querido? Vamos acreditar nesse país, meu povo, e acreditar nas crianças e na cultura desse país. Sim. A cultura é saúde. Um abraço grande, Lemberg. Obrigado, viu? Valeu. Que pena.